Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar com spoilers sobre O Morro dos Ventos Vivantes de Emily Brontë. Este vídeo faz parte do nosso projeto, estamos lendo todos os romances das Irmãs Brontë aqui no canal este ano, em 2021. Se você não conhece o projeto ou perdeu algum vídeo, a playlist completa, incluindo a apresentação do projeto, vai estar nos cards aqui em cima. Bom, gente, então vamos lá conversar sobre um dos maiores clássicos da literatura, um dos livros mais comentados, um dos mais populares do mundo, né? Quem que gosta de ler e ainda não ouviu falar do Morro dos Ventos Vivantes? Acho quase impossível. Pra mim foi uma releitura. Eu tinha lido esse livro originalmente, acho que há quase 10 anos, ou há uns 10 anos, mais ou menos. E eu lembro, assim, de ter achado um livro muito impactante, a força do livro é muito grande, mas de eu ter detestado quase todo mundo, assim, eu realmente passei muita raiva. Eu lembro claramente que quando eu terminei de ler, eu pensei, nunca mais eu quero reler esse livro na minha vida. A ironia da vida, né? Porque estou aqui relendo e reli com muita vontade e com muita empolgação também. Eu tava louca pra ter esse novo olhar depois de tantos anos a respeito do livro, pra saber o que eu ia achar. Bom, Emily Brontë só nos deixou um romance, que foi justamente O Morro dos Ventos Vivantes, publicado originalmente em 1847. Uma pena, né? Eu fico imaginando como seria ter um novo romance da Emily Brontë, a única das irmãs que deixou apenas um, já que a Anne Brontë deixou 2 e a Charlotte escreveu 4. Eu já mencionei em outros vídeos, mas elas morreram muito novas. Naquela época se vivia muito pouco. Tem até uma nota do comentário aqui nesse livro mencionando que a faixa de idade que as pessoas tinham naquela época, assim, a expectativa de vida, digamos, era no máximo 40 anos. Era uma coisa louca, né? A expectativa de vida hoje é muito maior, mas naquela época, né, com as condições, enfim, do período, não tinha muito como esperar tantos anos assim de vida, inclusive o pai das Irmãs Brontë viveu bastante. Ele era um pároco, ele enterrou a família inteira, a esposa e todos os 6 filhos, e morreu com 80 e poucos anos, que era assim uma faixa etária muito elevada e que poucas pessoas podiam esperar. Todos os filhos basicamente morreram, né, de ou febre tifoide ou tuberculose, né, nunca se sabia ao certo, e morriam geralmente um depois do outro. A Emily morreu em dezembro de 1848, um ano após o lançamento do Morro dos Ventos Vivantes. E logo após ela morrer, a Anne já ficou doente. A Charlotte Brontë, inclusive, menciona aqui num dos anexos que tem no livro, né, escrito pela Charlotte, que antes de enterrar a Emily Brontë, eles já perceberam que a Anne estava doente também, né, e já estavam se preparando para enterrar outra irmã. E ela era a mais velha das irmãs sobreviventes, porque as duas irmãs mais velhas, mulheres, morreram muito novas também, né, por conta dessas doenças. Eu falei um pouquinho mais sobre a publicação desses livros no vídeo de Jane Eyre, mas aqui nessa edição tem um anexo muito interessante escrito pela própria Charlotte, onde ela vai também contar sobre a publicação dos 3 primeiros romances, Jane Eyre, Agnes Grey e O Morro dos Ventos Vivantes, justamente durante a reimpressão dos livros das suas irmãs que já haviam morrido, né, O Morro e Agnes Grey. Ela vai então falar um pouquinho mais sobre as irmãs e soltar a verdade sobre o pseudônimo, né, que elas escreviam sob o pseudônimo, e isso causou muito fuzuê na época. As pessoas achavam que eram homens, algumas pessoas achavam que era a mesma pessoa, né, que os 3, o Acton, o Currer e o Alice Bell, decorei os 3. Elas achavam que era uma pessoa só, né? Tinha esse boato, enfim, acharam que era um homem ou que era uma pessoa só. Inclusive, quando foi publicado O Morro dos Ventos Vivantes de Agnes Grey, a editora vendeu, né? Era outra editora de Jane Eyre, era diferente. A editora vendeu como sendo da mesma pessoa.
Então era o maior rolo. E justamente na reimpressão, para fazer justiça à memória de suas irmãs que já haviam morrido, a Charlotte Brontë jogou no mundo a verdade sobre os pseudônimos, e tem toda essa história de publicação aqui nessa edição da Zaha, que é muito interessante, até porque é escrita pela própria Charlotte Brontë, e ela fala um pouco sobre a personalidade de suas irmãs, da Anne e da Emily Brontë. Mas vamos então entrar no Morro dos Ventos Uivantes de fato, falar um pouquinho mais sobre o livro, ou muito mais sobre o livro. Esse é um livro de muitas emoções, eu acho que é impossível ficar indiferente ao Morro dos Ventos Uivantes, porque ele tem emoções em ebulição e sentimentos muito fortes. Então, por mais que a gente passe raiva em muitos momentos, é impossível não admirar a escrita e a profundidade atingida por Emily Brontë aqui. Eu sempre pensei isso desde a primeira vez em que eu li. Pra mim, causa admiração desde o início, tanto pela ambientação que ela traz no Morro dos Ventos Uivantes, mas também em relação à estrutura narrativa, que eu acho bem original, especialmente pra época. Eu vou começar falando um pouquinho sobre essa estrutura narrativa, já que aqui a gente tem a história meio que sob o ponto de vista, né? Pelo menos os narradores em primeira pessoa. São pessoas que de certa forma estão à parte da história, especialmente Lockwood. Essa história começa com Lockwood, que passa a alugar uma das propriedades que fica ao lado do Morro dos Ventos Uivantes, que é Truce Cross Grange. É uma propriedade totalmente inserida aqui na história, né? A história se passa entre essas duas propriedades vizinhas, e ele conhece o seu vizinho, que é o dono de tudo ali, o Heathcliff, e indo em sua casa ele passa por uma experiência estranha, né? Aquele ambiente já disfuncional, até meio fantasmagórico, e ele fica curioso pelo que aconteceu ali, o que aconteceu, quem são aquelas pessoas. E aí entra a Nellie Dean, que é justamente uma das criadas da casa, né, da parte da criadagem, mas uma personagem que se mescla muito com a própria família. Por mais que ela esteja sempre ali como alguém que trabalha na casa, ela foi criada junto com os protagonistas dessa história, né? Ela foi criada junto com Heathcliff, com Catherine, com Hindley, então com os filhos aqui da casa, né, que posteriormente se tornaram os donos da casa. Ela tem uma intimidade muito forte com essas pessoas e ela vive de camarote todos os acontecimentos, apesar de, assim, ela não ter uma participação tão ativa. Ela estava ali meio que vendo tudo, às vezes ajudando, e ela que conta essa história para o Lockwood. Ele fica curioso e ela vai abrir absolutamente tudo, desde o momento em que o Heathcliff chegou naquela localidade até a atualidade da história. Então existe uma linha temporal que vai e volta no tempo. Existem dois narradores, a maior parte aqui no caso é a Nellie Dean, contando em primeira pessoa toda aquela história para o Lockwood. O Lockwood aparece de vez em quando quebrando aí a narrativa, e depois, posteriormente, ele assume a voz da Nellie Dean, porque ela contou a história para ele e ele vai nos contar a história também. Então, assim, é uma estrutura narrativa muito interessante, eu achei muito original, eu acho que, especialmente para o período, provavelmente não era uma coisa comum e muito vista. E você não se perde em momento algum, sabe? Eu acho que tudo isso foi colocado aqui na história para realmente instigar ainda mais a curiosidade com os acontecimentos presentes e também com o que viria a seguir, né? Porque a história se passa ali entre 1770 até o início do século XIX, até 1802, 3, por aí. E também, claro, não se perde nada ao ser narrado por essas pessoas, né? Porque a Nellie Dean, ela está ali a todo momento, ela sabe do que aconteceu, ela está realmente envolvida com todos ali, e ela passa tudo intimamente, né? Ela passa palavra por palavra, ela consegue delinear as personalidades e a opinião dela sobre as pessoas também. Isso pra mim torna o livro até mais interessante, porque em vários momentos a gente tem, claro, comportamentos odiosos, detestáveis, reprováveis ao extremo, mas a Nellie Dean é meio que a voz da razão, ela é uma pessoa muito sensata, ela é uma pessoa boa. Então acompanhar através dos olhos dela, de certa forma, quebra, né, essa repugnância que você poderia ter, que você, no caso, até tem, né, porque é impossível ficar incólume ou realmente indiferente ao que ela está narrando, mas ter tudo pelos olhos dela, pra mim, atenua, assim, a situação do que está sendo narrado, porque em vários momentos ela vai pensar como leitor, né. Então a estrutura narrativa, pra mim, é algo que me ganha muito nesse livro, eu realmente gosto bastante. A ambientação maravilhosa, né. Vou começar também pela ambientação, segunda parte. A ambientação, porque logo no começo a gente já se sente nesse ambiente selvagem, assim, bem rústico, né, próximo à natureza, bucólico, mas também tem algo assim meio fantasmagórico ali envolvido, né? Então essa parte do romance gótico entra muito aqui, entra em Jane Eyre e entra muito no Morro dos Ventos Uivantes também. Há uma das primeiras coisas que se fala, né, que a residência do Sr. Heathcliff chama-se Wuthering Heights, um regionalismo que descreve bem a atmosfera tumultuosa a qual a localidade está sujeita
quando das tempestades. Eles devem ter de fato uma ventilação contínua, pura e tonificante lá em cima, porque fica numa localidade elevada. Pode-se adivinhar a força do vento norte soprando sobre a propriedade pela inclinação de alguns abetos mirrados na extremidade da casa e por uma fileira de espinheiros esquálidos que estendem seus galhos numa única direção. Emily Brontë a todo momento passa maravilhosamente bem essa atmosfera tempestuosa, perigosa daquela localidade, as charnecas, um local que você não pode se aventurar sozinho à noite. Não entendo por que escolher um dia de nevasca para sair por aí. Sabe que corre o risco de se perder no pântano? Em noites como esta, pessoas que conhecem bem essas charnecas muitas vezes se perdem. Ou seja, todo aquele ambiente rústico e selvagem da pura natureza. E a Emily consegue passar isso tão bem, não à toa, porque ela morava num ambiente assim. É mencionado também aqui nas notas do livro que várias coisas ali, vários marcos, né, geográficos têm seus respectivos na vida real, inclusive Trus Cross Grange e outros locais como Gimmerton, enfim, ela inventa tudo isso aqui para a história, mas na realidade ele tem seus marcos reais na vida da Emily Brontë, das irmãs Brontë, e por isso ela também consegue passar com tanta propriedade, com tanta naturalidade o que está falando. Em também um dos textos extras pela voz da Charlotte Brontë, ela menciona justamente isso, né? Que ninguém conseguiria passar tão bem como uma pessoa que mora de fato num local assim. Ela diz que o livro é rústico de ponta a ponta e é típico das charnecas, selvagem e nodoso como uma raiz de urze. Nem seria natural que fosse de outra maneira, sendo a autora ela própria nascida e criada nas charnecas. Sem dúvida, tivesse sua sorte sido lançada numa cidade, seus escritos, se é que ela escreveria alguma coisa, teriam outro caráter. Sua visão de uma região remota e não reivindicada, bem como de seus habitantes, teria sido imensamente diferente, né? Porque sim, uma coisa é você saber sobre, visitar uma localidade como um observador, como um turista, outra bem diferente é ter nascido nesta localidade. E por mais que a Emily Brontë, como sua própria irmã diz, tivesse uma personalidade introspectiva e não conversasse com outras pessoas, ela era muito fechada ali dentro da família, ela com certeza era uma excelente observadora. Então ela usou tudo isso, né, mesmo na sua pouca experiência de vida com outras pessoas e poucos anos de vida, ela usou muito da observação que ela tinha, dos estudos e dos livros, que todas elas realmente eram bem letradas, elas gostavam muito de ler, para realmente conseguir montar uma das histórias mais fortes da literatura, né? Porque os sentimentos aqui são primitivos, são sentimentos muito crus, né? Digamos, que vão corroer os personagens cada vez mais. E aí, logo no começo, o Heathcliff é apresentado e é um personagem muito misterioso, né? Desde o início, desde o momento em que ele chegou na casa, podemos dizer isso, porque em momento algum é dito de onde ele vem, né? É dito qual é a sua história prévia antes dele chegar ao Morro dos Ventos Uivantes pelo pai de Catherine e do Hindley, que resolve ajudar esse garoto que encontrou, né, jogado pela rua, e meio que adotá-lo como um filho. Inclusive ele tem preferência nesse filho, ele acaba dando alguns privilégios a esse filho em cima dos outros, criando uma rivalidade que vai ter graves consequências pelo resto da vida, especialmente entre o Hindley e o Heathcliff. Então são emoções ali colocadas, situações que se passam ali na infância desses personagens, que vão criando raízes, que vão cada vez mais entrando, por exemplo, no coração do Heathcliff e queimando tudo por dentro, né? Ele tem aqui um sentimento de vingança muito forte, é isso que ele deixa florescer dentro de si, aquele ódio e aquela vingança. Heathcliff é descrito logo no começo como um cigano de pele escura nos trajes. E é dito em vários momentos, né, sobre essa pele escura dele. Assim que ele aparece pela primeira vez também na casa, a patriarca que o leva até lá fala: "Veja, mulher, nunca fui tão castigado por algo em toda a minha vida, mas você deve considerá-lo um presente de Deus, mesmo sendo tão escuro que mais parece ter vindo do diabo." Então é uma questão racial que vai entrar aqui na figura do Heathcliff, que também a todo momento vai ditar até como as pessoas o veem, né? Essa questão da pele escura é sempre muito repetida, do local em que o Heathcliff ocupa ali, né? Que sempre o rebaixam, que cria um senso muito grande de inferioridade nele, que é algo que também o corrói, que ele tenta vencer, ele quer voltar triunfando e se vingar de absolutamente todo mundo. E isso da cor do Heathcliff, né? Abre muitas questões, muitas pessoas falam que talvez o Heathcliff, na verdade,
seja negro. Não é dito exatamente sua origem, mas como é sempre mencionado sua pele escura a todo momento, tem uma nota aqui no livro também muito interessante, já que o pai dos meninos tinha ido até Liverpool, né? E Liverpool, eu não sabia, né? Vi pela nota aqui no livro, não só era o mais importante porto de escravos da Inglaterra, como se destacava na condição de centro comercial e internacional, recebendo navios, mercadorias e indivíduos dos 4 continentes. E sabendo desse contexto histórico adicional, abre-se então aí essas especulações de que o Heathcliff seja negro, mas é curioso que aí, através das décadas e séculos, ele sempre seja mostrado aí em filmes, por exemplo, ou pelo menos por boa parte do tempo tem sido mostrado como um homem branco, inclusive de olhos claros. Heathcliff pra mim ficou muito preso na mente na imagem do Ralph Fiennes, que é um homem branco dos olhos claros, cabelos lisos, todo aquele padrão europeu clássico, porque justamente foi ele que interpretou o Heathcliff nos cinemas na adaptação mais conhecida de todas, né, com a Juliette Binoche e o Ralph Fiennes. E em várias outras adaptações ele também é descrito assim, então é praticamente descaracterizado uma coisa que é mencionada a todo momento do personagem como alguém de pele muito escura, e simplesmente colocaram vários homens brancos interpretando o personagem para encaixar no padrão que eles queriam, né? O que não faz o menor sentido. Eu sei que já tem umas adaptações, inclusive, que trouxe um homem negro interpretando o Heathcliff. Mas voltando um pouco para a questão da personalidade, ele realmente causa muitas emoções diversas, né? A gente realmente fica com muita empatia do Heathcliff quando ele está crescendo, né? Porque ele realmente é maltratado muitas vezes. O Hindley, o irmão de Catherine, o maltrata muito. Sobre Catherine, ele tem ali sempre uma admiração que nunca diminui de forma alguma, né? Ele sofre imensamente com as escolhas que Catherine toma, claro, mas essa parte da admiração dele por Catherine nunca vai embora, né? Tanto é que em algum momento ele fala que ele quer vingança contra todos, mas contra ela ele não quer vingança nenhuma, ele só quer estar perto dela. E claro, os sentimentos que o Heathcliff e a Catherine têm um pelo outro, por mais que em vários momentos eles sejam personagens odiosos e detestáveis, porque eles são, realmente é difícil gostar dos dois, eu acho muito difícil. Eu não gosto do Heathcliff nem da Catherine. Esses dois personagens, pra mim, realmente não conseguir, né, criar uma empatia não rolou. Mas eu acho impossível também não admirar, de certa forma, o sentimento que há ali, por mais que não seja um sentimento a se atingir, ou um sentimento a se invejar, porque é algo ruim para eles, né? É algo meio doentio, é um relacionamento muito tóxico, mas que eu acho que um ser humano comum não consegue, de certa forma, não ser impactado pela força do que está sendo contado. Eu acho impossível, de certa forma, não ficar abismado ou até impactado pela força daquilo, sabe? Os personagens principais, e aí se eu me refiro especificamente a Catherine e o Heathcliff, eles têm falhas de personalidade que vão ficar cada vez mais fortes. Eles não são refreados, muito pelo contrário, são intensificados. Isso, claro, vai gerar um desconforto muito grande no leitor. Esse é um livro que gera um desconforto, né? Que eu vejo que muita gente termina o livro e fica pensando o que achou desse livro. Será que eu gostei do livro? Será que eu detestei o livro? Eu acho muito possível você detestar os personagens e amar o livro, né? Que é o meu caso. Desde a primeira leitura eu realmente amei a força do livro, eu devorei o livro. Eu lembro que terminei de ler em 3 dias, eu lembro disso claramente, né? Que eu pensava que seria um livro mais demorado e não foi, e agora na releitura novamente eu devorei o livro. Então assim, eu realmente me sinto impactada pelo que está sendo contado, admiro muitíssimo toda a originalidade e a força que a Emily Brontë colocou na história, mas claro, eu me sinto extremamente incomodada com os personagens principais, e isso não quer dizer que eu não gosto do livro. Eu acho bem possível você realmente detestar os personagens e amar o livro. Pra mim isso aconteceu, mas eu entendo que algumas pessoas não consigam dissociar uma coisa da outra, né, que se sintam tão incomodados a ponto de realmente não gostar. Realmente os sentimentos ruins, as falhas de caráter aqui são muito elevados e intensificados. Não é aquele livro que os personagens são virtuosos e bonzinhos, maravilhosos, muito pelo contrário. A Nellie Dean sempre passa muito bem essa parte, né? Ela não gosta muito da Catherine em vários momentos, né? Ela fala que aos 15 anos ela era a rainha da região, ninguém se comparava a ela e se tornou uma criatura convencida e voluntariosa. Confesso que não gostava dela, agora que já não era mais criança. Censurava com frequência, tentando dar um jeito em sua arrogância, porque ela é exatamente arrogante, voluntariosa, caprichosa, dissimulada, egocêntrica. Então tem tudo isso na personalidade da Catherine. Mas o mais incrível é que as falhas da personalidade da Catherine e as falhas da personalidade do Heathcliff são reconhecidas pelos dois. Eles sabem das falhas de caráter que ele tem, mas eles mesmo assim se amam profundamente, né? Eles reconhecem naquela parte em que a Catherine vai falar
Para a Isabella, a irmã do Linton, sobre o Heathcliff, ela pinta uma pessoa péssima. Ela não deixa nada de lado, ela desenha a figura de um vilão, né? Tudo que o Heathcliff é capaz de fazer e que ela nem queria que acontecesse com a Isabella. Ela a previne de quem o Heathcliff é. Ela sabe muito bem quem é o Heathcliff. Ela o conhece profundamente, mas ela o ama profundamente. Eu acho que isso também causa um certo impacto no livro, sabe? Realmente conhecer a fundo alguém e todas as suas falhas de caráter, todos os seus defeitos, e mesmo assim eles se amarem profundamente. Eles fazem uma análise muito realista um do outro. Eu abri justamente na parte em que a Catherine tá falando do Heathcliff para a Isabella. Ela disse que ele haveria de esmagá-la como ao ovo de um pardal, se achasse incômoda a sua presença. Sei que ele não tem condições de amar um Linton, ela sabia disso muito bem. Ainda assim seria capaz de desposar sua fortuna e suas expectativas. A avareza está se tornando um pecado constante na atitude dele. Ela fala tudo isso, mas ela simplesmente adora Heathcliff. Bom, não há dúvidas que os sentimentos dela pelo Heathcliff sejam muito mais intensos do que qualquer coisa na vida de Catherine, mas ela vai tomar, né, a decisão de se casar com Linton, que é o oposto do Heathcliff. O Edgar Linton é um personagem aqui descrito como um homem bondoso, ele realmente é muito paciente, ele também reconhece falhas na personalidade de Catherine, mas ele a ama e ele é aquela pessoa altruísta. Em determinado momento ele fala que ele só quer a felicidade de sua filha. Se sua filha for feliz ali indo para o Morro dos Ventos Vivantes, né, quando ele tá prestes a morrer, ele quer paz de espírito, ele quer a felicidade. Ele é realmente uma pessoa altruísta. E ele é uma pessoa completamente diferente em tudo do Heathcliff. O Heathcliff é justamente um homem rústico, sem educação, né? Ele cresceu sem educação. Ele tem os modos terríveis, né, para a sociedade da época, então ele é mal comportado. Não apenas esse caráter culto, que ele não tem, essa questão da cultura ali, das expectativas de cada um, isso também é mostrado aqui na história como um diferencial, já que a gente vê isso na figura do Heathcliff e posteriormente ele faz de propósito isso com o Harrington, né? Ele deixa o Harrington destituído de educação. Então essa questão da educação e da cultura é um indicativo de status social, né, da posição que você pode ocupar na sociedade. O Heathcliff está no outro oposto. Então ele é aquele personagem que, além de não ter educação e não ter cultura, ele também é um personagem que dá as virtudes básicas que qualquer ser humano pode ter, né, como a bondade, o altruísmo e tudo mais. Ele não tem absolutamente nada. Ele deixa florescer o ódio, a vingança, tudo de ruim dentro dele. Ele não tem empatia por outras pessoas que estão inocentes de tudo aquilo, porque uma coisa é ele querer vingança contra quem o causou mal para ele, mas ele passa a vingança para os descendentes, né? E ele faz uma violência psicológica aqui nesse livro muito grande, especialmente naquela parte, por exemplo, que a Catherine, a filha da Catherine, a Catherine mais nova, a Cat, está ali presa no Morro dos Ventos Vivantes, e ele não apenas a obriga a casar com o seu filho, né, para atingir ali uma vingança também material e meio que emocional, material, físico, uma vingança completa. Ele não apenas quer isso, mas também ele quer impedir a filha de ver o pai morrendo. Ali causa realmente uma agonia muito grande. Em mim causa uma agonia imensa essa parte, né? Do Linton, Edgar Linton, estar morrendo e a filha não conseguir voltar para se despedir do pai no leito de morte. E o Heathcliff aqui não sente absolutamente nada, né? Ele é impiedoso ao extremo. Então é um personagem realmente que eu não consigo gostar, não consigo, realmente detesto o Heathcliff desde o começo. E eu sei que ele é considerado de certa forma um herói vilão, né? Ele é um anti-herói da literatura. Muitas pessoas o admiram, eu não consigo. Inclusive, gente, eu sempre lembro que o Heath Ledger, o ator Heath Ledger, se chama Heath por conta do Heathcliff, que a mãe dele era muito fã do Heathcliff e colocou o nome dele de Heathcliff. O nome dele é Heathcliff Ledger. Então eu sei que é um personagem que tem muitos fãs, tem muitas admiradoras, por exemplo, mas é realmente, pra mim, essa parte do romance, por mais que eu me sinta impactada pela força do romance, pelas descrições, pela forma como eles externalizam isso, porque as declarações aqui são das mais famosas, né? Eu vou ler algumas pra vocês. Isso realmente é impactante, mas eu não consigo torcer por esse romance. Realmente, pra mim, é uma história de ódio, assim. O que eles têm um pelo outro é algo muito doentio. E eles são tão egocêntricos ali que eles não ligam para absolutamente nada e ninguém ao redor. Então eles causam muita dor, muito sofrimento, destruição. E o livro inteiro gira em torno disso, né? Então o livro inteiro gira em torno de sentimentos ruins. E aí entra aquilo que eu falei de será que eu gostei ou não gostei desse livro? Já que o livro é todo, né, dentro dessa loucura, dessa raiva que a gente sente.
Mas ainda assim, pra mim, como ele desperta tantas emoções, como ele é um livro tão forte, profundamente forte de personagens e psicologia, enfim, ambientação e tudo, eu não consigo sair incólume, muito menos dizer que eu não gostei desse livro. Eu adoro esse livro e nessa releitura eu pude ver. Pra mim ele é um livro 5 estrelas, pra mim ele é favorito, mas isso não impede com que eu deteste, né, várias passagens, especialmente vários personagens. Mas eu até tinha uma lembrança, gente, que eu detestava quase todo mundo. Isso não é verdade. Eu sinto sim muita empatia, por exemplo, pelo Harrington. Ele é um personagem que em alguns momentos vai mostrar um lado ruim, mas ele é uma grande vítima do próprio Heathcliff. E é uma vítima que, de certa forma, aí tem até um caráter meio complexo como vítima, porque o Heathcliff acaba gostando do Harrington, a gente percebe isso, né, que ele acaba admirando. Ele até chega a dizer que gostaria que, na verdade, o Harrington fosse o filho dele, né, já que ele detesta o próprio filho. Ele tentou ali aquela vingança no filho do Hindley, se vingar através do filho, e no final das contas o Harrington tem muitas qualidades, e desde o início ele é apresentado também assim, né, como alguém de muitas possibilidades. Só falta um estímulo, só que esse estímulo é cortado na raiz. Então a Cat, mais nova, pra mim também é uma personagem que no fundo eu gosto, assim, eu gostei do desenvolvimento dela. E tanto a Cat quanto o Harrington, a Nellie Dean, pra mim é realmente, desde o começo a Nellie Dean já era um personagem que eu gostava. Mas o Edgar Linton também, né, eu pude perceber também como esse personagem foi bondoso, a força dele também aqui nesse lado mais brando, mais altruísta. Então ele eu também gosto. Então assim, eu percebo que eu posso sim ter empatia por vários personagens diferentes em diferentes momentos da história. Eu realmente, só em relação ao casal principal é que realmente não rola pra mim, sabe? Aquilo ali, aquele amor doentio é demais. Então eu sempre falei, né, desde a primeira vez que eu li, que pra mim não é uma história de amor, é uma história de ódio. O ódio corrói a todos aqui, né? A vingança, o ódio, todos esses sentimentos ruins é o que aflora nessa história. Em contrapartida, tudo isso despertado também por conta de um amor, uma história de amor que deu muito errado desde o começo. E a Catherine tem sua parcela também nisso, né? Ela fala aqui, uma das coisas que realmente para o Heathcliff é mais doloroso de escutar, no início, né, o que dá o pontapé na história, que é aquele momento em que ela diz que agora iria me degradar se me casasse com Heathcliff, ou seja, ela tem consciência dessa questão do status social e da forma como o Heathcliff é visto pela sociedade, ela tem total consciência, por mais que ela sinta absolutamente tudo pelo Heathcliff, porque ela diz... Ela fala que iria se degradar, mas logo depois ela diz que ele nunca vai saber o quanto ela o ama. E isso não porque ele é bonito, mas porque é mais eu mesma do que eu, né? Eles se fundem em um só em vários momentos aqui. Qualquer que seja a substância das almas, a minha e a dele são feitas da mesma coisa. E ela não considera a separação, a Cat. Porém, ela não considera, só que ela vai casar com outra pessoa. Já entra aí aquelas falhas, né? Aqueles defeitos de realmente não pensar nas consequências do que ela faz. Ele abandonado, nós dois separados, quem vai nos separar, diga-me? Só que ela já está cogitando casar com outra pessoa. E ela quer impor a presença de Heathcliff ao seu marido e vice-versa, né? Ela não pensa que isso vai corroer os dois, que isso vai fazer um mal imenso aos dois. Ninguém vai ousar fazer isso enquanto eu viver. Todos os Linton do mundo podem desaparecer no nada antes que eu consinta em esquecer Heathcliff. E ela fala que meus maiores sofrimentos neste mundo foram os sofrimentos de Heathcliff. Observei e senti cada um deles desde o início. O maior pensamento que tenho na vida é ele. Se tudo mais perecesse, essa é uma das frases mais famosas, se tudo mais perecesse e ele permanecesse, eu continuaria a existir. E se tudo mais permanecesse e ele fosse aniquilado, o universo passaria a ser estranho. Eu não mais faria parte dele. O amor por Heathcliff se assemelha às rochas eternas sob o bosque, uma fonte de alegria pouco visível, mas necessária. Nellie, eu sou Heathcliff. Ele está sempre, sempre em minha mente. Não como fonte de prazer, não mais do que sou uma fonte de prazer para mim mesma, mas como meu próprio ser. Então não me volte a falar da nossa separação, é impossível. A Nellie acha tudo isso uma loucura, né? Porque ela fala que se bem consigo compreender todo o absurdo do que me diz, isso só me deixa mais convencida de que ignora os deveres que vai assumir ao se casar. Ou então que é uma moça perversa e sem princípios. Porque é justamente isso, ela fala um negócio desse sobre o amor dela por Heathcliff, comparando com um nada praticamente, uma coisa tão pequena que ela sente pelo Linton, e é isso que ela quer, ela
vai casar com o Linton, sabe? Então, assim, é realmente uma loucura. A mesma intensidade do que a Catherine sente pelo Heathcliff é totalmente correspondida, né? Em vários momentos ele também declara o seu amor por ela. Ele diz que a existência depois de perdê-la seria um inferno. Fala que se o Linton a amasse com todas as forças do seu ser insignificante, ainda assim não poderia amá-la em 80 anos, o mesmo que eu num único dia. E em contraste, ele despreza imensamente a que ele já havia se casado, né, com a irmã de Linton. Todas as ações que o Heathcliff toma nessa história é, na verdade, para o mal das pessoas ao redor, que ele quer se vingar de absolutamente todo mundo, né? Então existe muito essa questão da vingança completa, que vem também através da herança, né? Porque ele acaba tomando conta de absolutamente tudo, ele acaba vindo do nada, né? Aquele ser desprezado por todos e toma conta de tudo. Ele consegue não apenas o Morro dos Ventos Vivantes, como o Trus Cross Grange. Então a vingança dele é em nível material, mas também espiritual, porque ele quer acabar com todos, né? Ele quer realmente deixar o sofrimento correndo ali por todos. Ele chega num nível, assim, de desespero, que entra numa loucura, que ele fala que não quer que a Catherine fique em paz mesmo após a morte. Venha me assombrar então, sei que há fantasmas perambulando pela terra, fique comigo sempre, assuma a forma que quiser, faça-me enlouquecer. Só não me deixe neste abismo onde não posso encontrá-la. Ah, meu Deus, é indizível, não posso viver sem a minha vida, não posso viver sem a minha alma. Então, assim, são passagens sobre amor muito fortes que realmente alçam um livro ali num patamar de história de amor também, né, que causam um impacto no leitor, é impossível não causar. Mas tudo isso tão corrosivo, tão destrutivo, no final das contas, pelo menos vem um alento, porque por mais que a história gire em torno de todas essas desgraças, né, que a gente sofra muito junto com os personagens, o Heathcliff chega num ponto em que ele não consegue sentir mais nada, né? Ele de certa forma até entra numa espécie de depressão profunda. Precisei tirar minha lente porque estava incomodando muito, né, com as luzes, então coloquei o óculos. Mas voltando, então o Heathcliff chega num ponto em que ele não consegue mais sentir, ele não consegue mais ter a vontade, a força de vontade suficiente de colocar sua vingança pra frente, e não por ele ser magnânimo, como ele diz, né? Não por ele ter chegado num ponto que ele resolveu ser benevolente, mas por pura falta de vontade. A casa basicamente era possuída por essa atmosfera que o Heathcliff queria impor e manter. Então apenas com a ausência dele é que coisas boas puderam florescer, né? Que algumas coisas que já estavam começando a acontecer ali pelo Harrington, pela Cat, que não são pessoas ruins, né? Que eram pessoas que tinham bondade dentro de si e que tinham vontade de ser felizes, eles acabam conseguindo, de certa forma, sair, né, dessa maldição. E o livro tem esse contraste em relação ao final, né? Porque aqui a gente tem um final feliz, ou os personagens restantes, pelo menos, né? Aqui a gente tem esse alento de saber que a geração seguinte, que tanto sofreu, né, por conta da geração passada, vai poder se reconstruir, se desvincular, desvencilhar de todos os horrores do passado e seguir em frente, né? E terem sua própria vida, fazerem suas próprias escolhas. E tudo isso só foi possível aqui com a morte do personagem, que de certa forma também é um final feliz, entre aspas, para o próprio Heathcliff. É mostrado como algo que para ele veio como alívio, a forma estranha que ele morreu, intensificando esses ares góticos e fantasmagóricos do livro, que a gente pode ver desde o início através daquela experiência do Lockwood no quarto da Catherine. Então tem todo esse ar assombrado, esse ar amaldiçoado ali em Morro dos Ventos Vivantes, a começar pelo clima, pela forma como a natureza se apresenta, enfim. Se pudesse resumir, eu diria que é um livro com emoções muito, muito fortes e intensas, com amor, mas também com muito ódio, sobretudo com muito ódio e vingança, e como a perda, o luto, o sofrimento podem corroer alguém, né? Podem deixar cada vez mais aquela pessoa se degradar e se fechar em sentimentos ruins, até que isso seja a única coisa que ela sente e que ela pode oferecer para outras pessoas, apenas sentimentos ruins. Uma mente para se admirar, né, gente? É a de Emily Brontë, alguém capaz de criar uma história com essa força, tão atemporal e universal, com sentimentos tão intensos. Realmente foi uma pessoa excepcional que infelizmente só nos deixou um romance, porque eu imagino como seriam os outros. E a crítica na época teve aí, né, suas injustiças, claro, porque livros assim estão à frente do seu tempo sempre, invariavelmente, vão passar por isso. Os críticos chegaram ao absurdo de dizer que o Morro dos Ventos Vivantes seria uma tentativa anterior e mais rude da mesma pena que produzira Jane Eyre, né? Ou seja, seria um livro inferior a Jane Eyre,
supostamente da mesma autora, né? E por isso também a Charlotte, por vários motivos, quis deixar claro quem era a autora do Morro dos Ventos Vivantes e fazer justiça às suas irmãs, tanto a Anne quanto a Emily, que haviam também saído sob pseudônimo. E esse anexo aqui é muito interessante, que é nota biográfica sobre Alice e Acton Bell, por Charlotte Brontë, que é Currer Bell. Aliás, pela primeira vez eu consegui distinguir exatamente quem é cada um dos pseudônimos por conta da dica da primeira letra, porque Currer Bell é Charlotte, ou seja, com C, Acton Bell é N, Brontë com A, e Alice Bell, Emily com E. Então elas deixaram a primeira letra de cada um dos seus nomes, é mais fácil assim identificar quem é quem. Mas também várias pessoas reconheceram já na época a força do Morro dos Ventos Vivantes, sim. É com aquele livro que causa certo assombro, né, e deixa as pessoas meio na dúvida. Inclusive sobre um professor muito importante na época, né, quando a Emily e a Charlotte Brontë foram estudar em Bruxelas, na Bélgica. Esse homem muito importante, ele falou, esse famoso pedagogo belga falou que ela deveria ter nascido homem, um grande navegador. Claro que era dito isso das mulheres. Na época, quando um homem admirava uma mulher, falava que ela deveria ter nascido homem. Sua inteligência poderosa teria produzido novas esferas de descoberta a partir do conhecimento acumulado pelas antigas. Então, assim, até pelos intelectuais da época, ela era admirada, né, pelas pessoas que ela teve contato. E a Charlotte Brontë passa aqui umas pinceladas da personalidade da Emily muito interessantes. Ela diz que seu temperamento era magnânimo, mas cálido e inesperado. Seu espírito completamente inflexível. Um livro poderoso sobre como os seres humanos podem agir nas adversidades da vida e como tudo pode ser tão injusto também, mas que nos traz certo alento ao final aí, que as coisas continuam e que alguns personagens podem sim atingir sua felicidade com simplicidade, amor, respeito, companheirismo. Sim, também é possível. Eu acho que na figura do Harrington e da Cat eu vejo mais isso. Então eu gosto demais. Eu preciso dizer, algumas pessoas acham, até pelo que eu comentei, né, que eu detesto Heathcliff, as pessoas achavam que eu não gosto do livro. Gente, nada a ver. É possível detestar alguns personagens do livro e mesmo assim você amar o livro. Só lendo para saber como vai ser para você. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado desse livro, assim, de ter a experiência de tê-lo lido. Eu vou gostar muito de saber o que vocês acharam do livro, de que forma o livro te impactou, sabe? Conta aqui embaixo. E especialmente nesses projetos de leitura conjunta, eu fico muito empolgada para saber como foi a experiência de vocês. Vou ler cada um dos comentários aqui embaixo, podem ter certeza. Então deixa aqui o que você achou, como foi a sua experiência, qual é a sua relação com o Morro dos Ventos Vivantes, que eu sei que é um livro que muita gente tem uma relação, assim, muito forte, né? Com certeza. E eu nem digo mais que eu não vou reler, porque talvez um dia eu acabe relendo como aconteceu. Nossa próxima leitura do projeto será A Senhora de Whitefell Hall, da Anne Brontë. A apresentação do projeto tá aqui em cima, tá, gente? Os vídeos estão saindo um pouquinho atrasados, então provavelmente o próximo vai sair também, mas vai sair. Espero muito que vocês gostem também igualmente, que estejam gostando da experiência de ler em conjunto. E eu vou ficando por aqui. Não esquece de curtir o vídeo aqui embaixo, se inscrever no canal. Um beijo enorme a todos que chegaram até o final deste vídeo longo e até a próxima.